João Paulo arruma cada capa de fundo. Retado, vamos lá. Tendência. Gente, vê só. Eu falei para vocês que aquela primeira imagem ela tem um pouco a ver com o assunto de hoje. E essa tem totalmente, né? Então, de um lado Rússia e do outro lado Estados Unidos, né? Uma disputa, na verdade, ideológica que aconteceu já durante, né? Pelo fim da Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. Basicamente é o seguinte, esse momento histórico, esse momento da geografia, inclusive, né? Muito estudado pela geografia, até pela questão das dinâmicas econômicas e territoriais, ele vai ser um movimento tão importante que hoje vocês consomem produtos dessa época aí, desse fato que a gente chama de Guerra Fria, e talvez nem saibam. Se você assiste tipo Hulk, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, são todos personagens que foram criados nessa época aí. O 007, né, o personagem 007 dos filmes de espionagem, são personagens dessa época. Se alguém aqui já jogou, talvez vocês não tenham nem jogado, que isso é mais da minha época que da época de vocês, um jogo de luta chamado Street Fighter, tem um personagem chamado Guile, que é um soldado norte-americano, e tem um grandão chamado Zangief, que representa a Rússia. Justamente também aí, período de Guerra Fria, né? Capitão Gaio, quem é Coronel Gaio, aliás, né? Um camarada, né? Todo fortinho, coisa e tal, né? Loiro, cabelo estiloso, roupa de exército. E Zangief, um grandão que só usa roupa curta e com pouca inteligência. Então, é para mostrar, na verdade, a ideia desses jogos, desses personagens, é justamente para mostrar o, o antagonismo, né? A disputa que havia entre Estados Unidos e União Soviética durante o período da Guerra Fria. Então, o que é que foi essa Guerra Fria, afinal? Por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome justamente porque não houve um conflito direto entre essas duas superpotências, e sim um conflito mais ideológico. Por que não houve conflito direto? Porque tanto Estados Unidos quanto Rússia sabia que, baseado nos armamentos que possuíam na época, o que é que ia acontecer? Uma guerra entre essas duas potências iria ser o fim do mundo, cara. Entendeu? Então a Rússia tinha armamentos superpoderosos, tem ainda, inclusive, os Estados Unidos nem se falam. Então, se essas duas potências elas entrassem em um conflito armado direto, a gente não estava aqui hoje contando essa história, não. Para ser bem direto. Tá certo? Não pode ser muito catastrófico. Não, cara, não vai ser catastrófico, não. Porque se vocês forem estudar ano que vem, Segunda Guerra Mundial, vocês vão compreender isso bem melhor. Certo? É, esse o que vai acontecer após a Segunda Guerra é o que a gente chama de corrida armamentista. Então, os Estados Unidos criavam uma arma superpotente. A Rússia ia criar outra mais ainda. Os Estados Unidos ia criar outra. Tipo Chaves. Aqueles personagens Chaves, né? Kiko e Chaves, né? Chaves tem um brinquedo, o Kiko arruma um melhor. Aí Chaves arruma outra coisa, Kiko arruma um brinquedo melhor. Então, a disputa era sempre essa, entre esses dois países, tá certo? E por que vai haver essa disputa? Vamos lembrar que Estados Unidos, uma potência capitalista. A Rússia, potência socialista. Então, o primeiro conflito que vai haver é pelos interesses econômicos, tá certo? A Rússia tinha implantado o socialismo em 1917 e os Estados Unidos, né, tinha crescido como potência capitalista ali pelo período entre guerras e despontou ainda mais após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, essas duas potências, elas ficavam disputando influência. Então, a Rússia ia lá, oferecia o modelo socialista para os países. Aí os países ficavam do lado da Rússia. Aí os Estados Unidos ofereciam o sistema capitalista para outros países. O pessoal ficava do lado norte-americano. E assim sempre se cria, né? Esse conflito, na verdade, ele, vez ou outra ele está voltando. Né? Em que sentido? Nós vemos, por exemplo, uma comparação bem grosseira, mas que o filme aborda de uma maneira errada. Quem assistiu Capitão América 1, por exemplo, vê que o Capitão América, ele persegue, o primeiro vilão que ele persegue é um camarada chamado Cabeça Vermelha, que, pela época pelo que é retratado no filme, era ligado ao nazismo, à Alemanha, coisa e tal. Só que, na verdade, Cabeça Vermelha, ele, na representação do gibi do Capitão América, ele é russo, tá certo? Um outro exemplo de como a gente percebe isso aí na mídia, o próprio desenho do Pica-Pau, ele é com o intuito de mostrar a superioridade norte-americana. O Pica-Pau de verdade ele é meio cinza.
E lá eles fazem ele azul, vermelho, né, são as cores da bandeira norte-americana. Então, né, e tem até uma cena no Pica-Pau que ele tá no foguete, quando ele abre a portinha do foguete entra um satélite com o nome Sputnik. Né? Sputnik era justamente, vocês vão ver daqui a pouco, foi o primeiro satélite artificial lançado pela Rússia. Eles mostram o satélite Sputnik passando com com um varalzinho amarrado entre as antenas com uma roupinha pendurada, né? Ali tirando uma onda com os russos, dizendo que o satélite só servia para enxugar a roupa de varal, por exemplo, né? Ou seja, desprezando, menosprezando, na verdade, aí a questão da corrida espacial. Então tem muito mais da Guerra Fria no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá certo? Tem muito mais do que nós imaginamos. Então, esse conflito, como eu falei para vocês, ele vai se iniciar após a Segunda Guerra. A Alemanha é dividida. Então, um lado da Alemanha fica para ser administrado pelos Estados Unidos, outro lado da Alemanha para ser administrado pela Rússia. E elas constroem um muro no meio. Não é um muro simbólico, não é um muro de uma maneira, como é que eu vou dizer? Não estou fazendo uma... Qual é o nomezinho que se dá, cara? Uma analogia, né? Não estou fazendo assim um exemplo. Eles constroem literalmente um muro de concreto mesmo, dividindo os dois lados da Alemanha, né? E aí o que ocorre? Os dois países entram numa disputa. Como eu falei para vocês, os dois lados sabiam que se entrassem num conflito armado direto, era o fim da humanidade. Então eles entram numa disputa ideológica. O que os Estados Unidos fazem, a Rússia tenta fazer melhor. O que a Rússia faz, os Estados Unidos tentam fazer melhor e assim por diante. Certo? Invertiu aqui um pouquinho o lado, mas tudo bem. Tá certo? No livro de vocês, na página 88, vocês vão encontrar os exemplos, né, alguns pontos em que essas duas nações elas disputavam, tá certo? Ô professor, e o que é que tem a ver você falou que a primeira imagem lá da Lua e tudo mais tem alguma coisa a ver com o assunto de hoje? Porque um dos pontos que esses dois países disputavam foi a corrida espacial. E o resultado, um dos resultados dessa corrida é que os Estados Unidos conseguiu colocar o primeiro homem, enviar o primeiro homem à Lua. Enquanto a Rússia, preste bem atenção, o primeiro astronauta, a primeira pessoa a entrar, a sair da órbita terrestre, a viajar para o espaço, foi um russo, tá certo? Porém, quem chega mais longe é os Estados Unidos, enviando a primeira missão tripulada para a Lua, tá certo? Mas vamos lá. Então, página 88, né, aqui um encontro, inclusive, entre o presidente russo, Leonid Brezhnev, e o Richard Nixon, dos Estados Unidos, né? Embora eles fizessem muitos encontros, né? Embora eles tivessem ali muitas reuniões, mas a disputa ela foi a fundo, tá certo? A primeira característica dessa disputa, pessoal, foi a corrida espacial. Aquilo que eu falei a vocês logo no início, tá certo? Eles achavam que quem conseguisse conquistar o espaço primeiro iria conquistar a Terra. Professor, qual o objetivo? Lembra bem do seguinte, o objetivo que eu falei no começo para vocês. O objetivo dos dois lados era dizer que seu modelo político era o melhor. Então, os Estados Unidos queriam mostrar que, não, o capitalismo é melhor porque a gente consegue conquistar isso com o capitalismo. A Rússia, não, o modelo socialista é melhor porque a gente consegue conquistar isso aqui com o modelo socialista. Tudo para conseguir países para aderir às suas ideias. Tá dando para entender, gente, esse ponto aí? Tá, beleza? É bem simples, Guerra Fria. Embora tenha sido uma novela da Globo arretada, né? Mas ele é um assunto que não é tão complicado de você entender, não. É só você ter isso em mente. Tanto Estados Unidos quanto a Rússia, o que eles queriam nesse momento era conquistar países para a sua ideologia, né? Colocar que sua ideologia era a melhor do mundo, tá certo? Ou capitalista ou socialista, tá bom? Então vamos lá. Ô, professor, Oi. como era que ficava a situação da população durante esse período? Com medo arretado de entrar em guerra. Para ser bem direto. A população morria de medo, tá certo? Por conta que, assim, é, logicamente, né? Todo mundo queria que seu país fosse considerado, né? Seja considerado o melhor, né? O melhor modelo econômico é o meu, o melhor modelo político é o meu, beleza. Mas ao mesmo tempo, o camarada fica com medo, né? É como se aqui a gente tivesse mais ou menos aquela ideia, né? A população, ela quer que seu modelo seja implantado, quer, mas ao mesmo tempo, ela sabe que a briga é entre dois bichão grandes, né? É entre as duas maiores potências do mundo. Equivaleria hoje a uma disputa entre Estados Unidos e China, tá certo? Valeria hoje mais ou menos a isso. Ou Estados Unidos
Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do país, o Irã, por exemplo, que é um país que tem enfim, uma capacidade de guerra muito grande, tá entendendo? Então, a ideia aqui dos dois países, nessa disputa espacial, deu para entender, Beatriz? Ou tem alguma dúvida ainda? Não, deu para entender. Certo. A ideia da disputa espacial é justamente aquela. Quem dominar o espaço também vai conquistar a Terra. Né? Quando o pessoal vê que meu modelo é melhor que o outro, é melhor que o modelo dele, então eu cheguei mais longe, né? Eu fui mais longe no espaço, então, logicamente, eu vou ganhar mais adeptos. Tá certo? Vamos seguir, então? Vamos lá. Vê só, gente. A União Soviética ela começa a sua corrida espacial em 1957, lança para o espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik I, e depois lança, dentro de um módulo espacial, o primeiro ser vivo para o espaço, que é uma cadelinha chamada Laika. Inclusive, o Pica-Pau tira uma onda também com isso. Né? Ele coloca o jacaré, né, Zé Jacaré, em órbita, e quando ele está em órbita, aí passa, né, uma navezinha com um cachorro, dizendo, jacaré, vá para casa, né? Não sei se vocês lembram desse episódio aí. E justamente, cara, tudo isso era tirando onda com a Rússia, entendeu? A intenção do cartunista, né, do animador ali, era tirar uma onda com a Rússia, tá certo? Porque o que é que acontece? Ó, a Rússia lança o primeiro módulo, né, o Sputnik, tá? Inclusive aqui ele, ó. Deixa eu ver se é ele. Ele aqui, ó. Esse satélitezinho aqui. Lança ele para o espaço. Depois que lança o Sputnik, aí lança o primeiro ser vivo, né? Pega uma cachorrinha, coloca dentro do módulo espacial, manda ele para o espaço também. Aí, quando é em 1961, eles colocam, né, o astronauta Yuri Gagarin também lá no espaço. Né? Ele faz mais próximo ali, uma viagem ali mais próximo da atmosfera. Aí, o que é que os Estados Unidos fazem? Organizam também para entrar na corrida espacial. Um pouquinho mais tarde, NASA. isso é, a NASA ela se planeja em 1969, em 20 de julho de 1969, Tá presente eles até hoje, né? eles mandam É. a primeira viagem tripulada para bem longe com relação, né, comparando-se ao que os russos fizeram, mandam lá para a Lua. Professor, isso é verdade ou é mentira? Gente, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu, particularmente, eu acredito, cara. Entendeu? Eu acredito que realmente houve essa viagem, tá certo? E aí, Louis Armstrong, né, o primeiro astronauta, né, o primeiro homem a pisar em solo lunar, ele fala aquela frase que até hoje ela é célebre, né? Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, né? Uma frase que é célebre até hoje aí a bordo da Apollo 11, né? Ou seja, o primeiro salto, né? O primeiro grande salto na corrida espacial aí dos Estados Unidos. Algumas pessoas, pessoal, de maneira bem maldosa, fazem o seguinte, diz que na verdade ele não foi para a Lua, diz que isso aí foi uma gravação, uma montagem que eles fizeram provavelmente aqui no deserto do Atacama, no Chile. Eu acho muita limitação quando a pensar um negócio desse, sabe? Eu prefiro acreditar que realmente, né, até que me prove o contrário, eu prefiro É uma acreditar. boa criatividade. Pois é, né? Não, vamos aqui pro deserto do Atacama, vamos fingir, né? Sei lá. Acho que não A seria muito interessante, imaginação não. do Ô, povo vai João muito Paulo, longe pra Gabi Oi, disse que o notebook dela tá um pouco bugado. Aí ela só tá escutando o Sil, quem? que a tela tá preta. Gabi. Tá ok, tá certo. Vamos seguindo. Tem um bocado de gente aqui com a câmera desligada, né, gente, ainda? Tem que ver essa questão aqui dessas câmeras. Seguindo aqui, pessoal. Uma outra disputa foi nos esportes, tá certo? Teve a disputa nos esportes também. Essa disputa, na verdade, também vai ser aquela ideia. Se nós somos os melhores no espaço, também vamos mostrar que o socialismo ou que o capitalismo também é o melhor nos esportes, tá certo? Então, os quadros de medalha nas Olimpíadas eram disputados palmo a palmo, tá certo? Estados Unidos e Rússia investiram bastante em esporte nessa época. E quando tem as Olimpíadas, então, eu tô com uma medalha a mais, eu tô com uma medalha a menos, eu tô com uma a mais, eu tô com uma a menos, sempre tem essa disputa. Tanto é que até hoje a Rússia, ela é referente em esportes. Ela é referência, aliás, em esportes. Vai ter também a questão educacional, tudo, mas o esporte ele vai ser muito utilizado aí também, tá certo? Aí o que acontece?
nas Olimpíadas de Moscou, né, capital da Rússia, os Estados Unidos não participam, como uma forma de protesto, tá certo? Tá aqui no livro de vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá certo? Ó. Da mesma forma, eram comuns os boicotes de um dos blocos, né? Ou seja, o bloco socialista, representado pelos Estados, aliás, pela Rússia, União Soviética, e o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos. Nas Olimpíadas de Moscou, capital da União Soviética, né, da Rússia, de 1980, por exemplo, os Estados Unidos não participaram, como protesto pela invasão da União Soviética ao Afeganistão. E a União Soviética deixou de ir aos Jogos Olímpicos de Verão em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984, sob a alegação de falta de segurança. Então, houve, né, as Olimpíadas de 80, os Estados Unidos não participaram, porque há pouco tempo a União Soviética tinha invadido o Afeganistão, que hoje é inimigo dos Estados Unidos, mas antes eram aliados. 4 anos depois, nas Olimpíadas de Los Angeles, a Rússia diz: a gente não vai para aí não, que a falta de segurança tá grande, a gente não vai não, a gente tem medo de ir para aí. Por que essa falta de segurança? Sabe aqueles negócios, aqueles filmes de espião, que um lado fica espionando o outro? Era a realidade. Os Estados Unidos criam a CIA para ser a contra-inteligência norte-americana, tá certo? A agência de espionagem dos Estados Unidos. E a Rússia tem a KGB. Eu digo Rússia, viu, gente? Mas é a União Soviética, dá no mesmo, tá bom? E a União Soviética tem a KGB, que eram os espiões russos também. A personagem Viúva Negra dos Vingadores, por exemplo, ela é uma inspiração na contra-espionagem russa. Tanto é que o nome dela, né, é Romanov, é um nome russo. Porém, que ela passa, né, assim, entre aspas, para o lado do bem, né? Ela passa para o lado do capitalismo, vamos assim dizer. Então, ela deixa de ser espiã russa e passa a fazer parte da Shield, né, que é uma agência, né, a agência ali que, enfim, administra o grupo dos Vingadores e que é dos Estados Unidos. Então, observa que havia até assim, até eles criarem personagens com características do outro, que se passa para o lado de cá, eles criavam para fazer essa contraposição aí, tá certo? E se vocês observarem bem, a maioria, né, boa parte dos personagens que são inimigos, né, que fazem parte do mal, nesses filmes, nesses desenhos, nesses jogos, nessas histórias, eles usam a cor vermelha. Porque, ó, a gente tem o Cérebro Vermelho lá no Capitão América, a gente tem o Mr. Bison no Street Fighter, por exemplo. A gente tem sempre observando direitinho, se vocês forem pesquisando direitinho, né, enfim, vocês vão encontrar Viúva Negra com o cabelo vermelho. a Viúva Negra, né, que usa o cabelo vermelho, né, mas que depois passa-se para o lado, né, como diz Jessie Akiri, né, para o lado dos artistas, né, para o lado do bem. Então, assim, tem coisas, né, que a gente vai justamente observando nessas questões aí, tá certo? Então, pessoal, nos esportes também havia essa disputa, né, a disputa de medalha palmo a palmo ali entre as duas nações, tá certo? Depois dos esportes vem a disputa nas artes. Então, os Estados Unidos, né, e a Inglaterra criam a pop art, né, que a ideia aí era justamente apresentar o modelo de vida americano como ideal. Aí surgem muitas das séries de TV que nós consumimos desde os anos 90, né, mostrando que o ideal é o modelo norte-americano, ele é perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo tem dinheiro, aquela coisa toda, né? As escolas, né, aqueles adolescentes nas escolas que mostram, né, o camarada não tem uma espinha no rosto, o camarada dirige, o camarada ele tem muito dinheiro, ele tem um carro próprio, aquela coisa toda. Em contrapartida, a revolução socialista, né, nas artes, né, vai ser justamente para enaltecer a cultura, né, enaltecer a figura dos líderes, né. Então nós temos aqui, por exemplo, né, esse quadro aí, Rosas para Stalin, né, que era o grande líder soviético, né, ele sendo representado, né, como uma pessoa que as crianças adoravam, né, inclusive davam flores de presente para ele, né, as crianças russas, né, aquele modelo, né, todo mundo branquinho, loiro, do olho claro, aquela coisa toda, né. Então, assim, a ideia era transformar, era demonstrar através das artes que a sua ideologia era melhor. Os Estados Unidos vão investir muito em filmes, por exemplo, né, os filmes de Hollywood, e vão despontar muito nessa época daí, tá certo?
E lá nos Estados Unidos ainda eles criavam, né, eles despontaram com alguns personagens, né, alguns artistas como Elvis Presley, Marilyn Monroe, o próprio Michael Jackson, que era mostrando que no país, nos Estados Unidos, todo mundo tem a oportunidade, né? Então, se você pegar as histórias desses ícones, né, de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, de Michael Jackson, eram pessoas pobres que chegaram ao auge. E tudo isso, o argumento é que foi o modelo norte-americano, o modelo capitalista, quem favoreceu isso aí. E aí a gente vem ao ponto principal, né, da Guerra Fria, que era a produção bélica, ou seja, a disputa armamentista, né, ou corrida armamentista, como algumas pessoas chamam. Também chamado de indústria da morte, né, inclusive o livro vocês traz esse termo. Cada país queria criar a melhor arma, a arma mais potente. Então eles faziam testes com mísseis, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, bombas de nêutron, armas químicas, armas bacteriológicas, né, que eram armas de bactéria, né, que era para causar uma doença generalizada ali, causar pandemias, né, a ideia era causar pandemias, na verdade, nas pessoas. E era assim, Estados Unidos fazia hoje um desfile cívico para apresentar uma arma, um míssil gigante, né, como esse que vocês têm aqui na imagem, deixa eu só ver. Isso aqui é um soviético, né? Mas vamos lá. A Rússia fazia, por exemplo, desfile com esse míssil aqui. Então, levava aquele monte de soldado para a rua, fazia tipo 7 de setembro aqui no Brasil, né? Banda, tudo, o pessoal ali seguindo, as escolas desfilando ali, todo mundo junto. Aí vai os Estados Unidos no dia seguinte, ou tempos depois seguinte, faz outro desfile mostrando uma bomba bem maior. Aí vai a Rússia, mostra outra bomba maior ainda. Ou seja, ficava feito, eu costumo dizer, né? Feito moleque quando quer fazer birra um com o outro. Vamos pensar que fossem dois moleques birrentos aí, Estados Unidos e a União Soviética. Então, eles ficavam, né, cada dia um queria mostrar uma arma melhor que a outra. Alguns pesquisadores, inclusive, dizem que essas armas eram falsas. Diz que essas armas eram falsas, eram somente a casca, vamos assim dizer, somente para ele dizer que tinha um poder mesmo. Né? Ninguém ia querer, não, vai mostrar aí como é que funciona, quem é que ia querer, né? Um míssil daquele tamanhão, ver como era o funcionamento do danado daquele. E aí, pessoal, nesse período também, que a humanidade vai desenvolver algumas das piores armas que vocês imaginem. Então tinha, por exemplo, né, a bomba atômica, como você já deve ter visto, né, ou ouvido falar, né, que matou milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra. Só que aquela bomba, segundo os Estados Unidos, que eles lançaram lá, era uma bombinha junina, cara. Diante do que eles tinham, na verdade. Era somente para assustar. Tá certo? Esse susto destruiu duas cidades japonesas, né, duas cidades grandes, Um inclusive. traque de... Um traque de sala, exatamente, João. Destruiu duas cidades imensas. Além disso, quem não morreu devido ao choque com a bomba, morreu de doenças depois, né? E dezenas de anos depois, algumas pessoas ainda contraíam câncer de pele, nasciam com uma formação e tudo mais. Oi? Quem foi que chamou aí? Eu é que Gabi desligou o computador. Como é? Gabi desligou o computador. Ah, certo. Acho que teve algum probleminha lá, né? Eu imagino. Então, assim, vamos lá. Como é que eu vou dizer? Eu tava falando a respeito assim, da bomba atômica, né? A bomba atômica que esses países têm hoje são de potência muito maior. Então, quem não morria pelo choque com a bomba, morria depois de doenças, né? Até hoje tem má formação, né? Algumas crianças que nascem lá nas cidades de Hiroshima e Nagasaki até pouco tempo. Né? Eles comemoraram alguns anos atrás que nasceu uma rosa na cidade, porque a radiação nem permitia que isso aí acontecesse. E também criaram bombas silenciosas, né? A bomba nuclear também. Sim, os mísseis nucleares, sim. E tem uma parte no filme de Wolverine que tá tendo uma guerra, aí os caras soltam lá uma bomba nuclear, aí ele pega um cara e pula com ele dentro de um túnel. Aí a bomba explode, aí ele se queima todo. Não, eu não sei qual era a guerra. Não sei assim qual era a guerra. Pode ser que seja Segunda Guerra, né? Geralmente esse filme se ambienta em Segunda Guerra. A bomba de hidrogênio, pessoal, para vocês terem ideia, ela não explode. Ela simplesmente é uma bomba silenciosa, não destrói nada, assim, em termos físicos, né, em termos materiais. Somente plantas, animais e pessoas morrem, tá certo? Então, não destrói nada ela. A cidade vai ficar inteirinha do jeito que estava. Agora, o que tiver vida, infelizmente, né, acaba ali sendo destruído, tá certo? Então, ó, tá aqui, né, uma das imagens.
E aí tiveram alguns conflitos, né? Conflitos pequenos, né? Que não foram entre essas duas nações. Mas nós vamos ter, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, que é uma guerra muito conhecida, por sinal, né? Até fizeram música, né? Para a Guerra do Vietnã e tudo mais. A invasão do Afeganistão pelas forças da União Soviética. Enfim, conflitos pequenos, mas conflitos diretos entre esses dois gigantes aqui. Graças a Deus não aconteceram não, até porque se tivesse acontecido a gente não estava aqui estudando essa história hoje não. É a Certo? famosa briga entre irmãos. De certa forma sim, João. Ô, João não, Iago, desculpa, Iago. De certa forma sim, Iago. É uma disputa, né, entre irmãos que, né, só fica naquele... Eu costumo ter que a Guerra Fria, ela era que nem as brigas que existiam quando eu era pequeno, sabe? O camarada ficava somente se enfrentando um com o outro, somente empurrando com o ombro, aí ficava rodando, feito dois peru, né, e depois se separava. Tá certo? Esse conflito aí vai ter mais fim quando termina ali, quando dá a queda do Muro de Berlim, e aí tudo bem, tá certo? Pessoal, resta alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Da minha parte, não. Ok, alguns estão balançando a cabeça dizendo que não, tá certo. Vamos lá. Passar as atividades de hoje então, tá certo? Então, primeiro, eu preciso que todos vocês já estejam, tá certo, com a... Um minutinho. Deixa eu ir aqui para a parte. Pronto. Achei aqui. Deixa eu só abrir aqui a tela para vocês, tá certo? Pronto, gente. Primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam é o seguinte. É aquele bloco simulado com as questões. Quem não foi buscar na escola ainda precisa ir buscar, tá certo? A gente vai precisar deles. Por quê? Porque ele vai servir para nós fecharmos o assunto. Então a gente vai fazer esse fechamento próxima semana. Vai ser uma revisão final para que a gente já entre nos assuntos novos, tá bom? A gente vai fechar um pouquinho a parte de geografia econômica. Vamos voltar um pouquinho talvez para a geografia física na próxima semana, a partir das próximas semanas. Mas para isso eu preciso que vocês estejam com o simulado, tá bom? Então vocês vão pegar do simulado, depois isso aqui vai estar lá no Classroom para vocês. Vão responder as questões 51 a 60. Ou seja, todas as questões de geografia que tem no simulado, certo? O simulado tem 25 questões, de minha parte, da parte de humanas. Então 10 de história, 10 de geografia, 5 de religião. Eu preciso que vocês respondam durante a semana as 5 questões, aliás, as 10 questões de geografia. As respostas vocês vão mandar lá no comentário particular, tá bom? Porque para não estar mandando foto das questões aí vai ficar muito... Vai lotar tanto o celular de vocês quanto o meu aqui. Então vocês mandam no comentário particular naquele modelo. Primeiro, letra A, segundo, letra B, terceiro, letra C, assim por diante. E também as questões 6, 7 e 11 das páginas 96 a 98 do livro de geografia, que são justamente as questões que faltaram a gente responder. Tá certo? A gente só não responder a essas questões aí, então vocês respondem e fica tudo certo. Tá bom? Manda também a resposta lá no Ô, comentário professor, particular. eu já tinha respondido essa do livro. Aí o camarada diz assim, apaga e faça de novo, Aí né? eu mandei. Mas não. Mas vocês mandam de novo, por favor. Tá certo? Vocês Ok. mandam essa. Tá certo? E aí a segunda atividade da semana vai ser essa aqui, ó. Nós vou estar abrindo daqui a pouco um fórum de discussão lá no Classroom, tá bom? Como é que funciona? Vai estar lá todas as instruções, todo o questionamento a respeito, vai estar a ideia provocativa. Então, qual é a provocação que nós vamos ter agora? E de vez em quando eu vou estar fazendo isso, se essa atividade der certo, logicamente. O keynesianismo, que nós estudamos nessas últimas semanas, e a atual situação política e econômica vivenciada no Brasil. Vai estar lá essa provocação, então vocês vão ter que fazer um paralelo, certo? De que forma o keynesianismo tem a ver com essa situação política e econômica que está havendo no Brasil hoje, tá certo? Logicamente, gente, argumento bem fundamentado, argumentos bem elaborados, tá certo? Então, vocês têm material para estudar a respeito do assunto. As respostas, as contribuições de vocês nesse fórum não podem ir para o comentário particular. Tem que ser no comentário da turma, tá certo? Por que tem que ser no comentário da turma? Porque, por exemplo, o Arthur coloca lá a resposta dele, todo mundo tem que poder ler essa resposta que ele colocou. Então, por exemplo, Arthur colocou lá a resposta dele, Giovana não concordou, quer colocar o ponto de vista dela. Beleza, ela pode fazer isso.
Aí vai Beatriz, percebe que o ponto de vista de Arthur e de Giovana, ela tem algo que possa complementar ou algo que possa se opor àquilo ali. Aí vai Iago, percebe que dá para ele contribuir também. Então, assim, tem que ser abertas as respostas para que todo mundo possa dar ali a sua contribuição, tá certo? Existem algumas regras que devem ser respeitadas, vão estar lá todas explicadas para vocês daqui a pouquinho. Porém, o tema é esse, tá certo? O keynesianismo e a atual situação política e econômica vivenciada no Brasil. O keynesianismo a gente já estudou bastante. Esse fórum tem Pode prazo falar. de entrega? Tem prazo de entrega sim, todo mundo tem que Tem participar. prazo de entrega? E sim, vai estar lá, tudo direitinho, tá certo? E todo mundo tem que participar, viu, gente? Quem não Ok. participa vai constar como que não tem entregar atividade, então vai ficar com a atividade faltosa, tá bom? Todo mundo tem que ir lá contribuir, dar seu ponto de vista, botar o que percebeu. Ah, o Paulo não quer entrar no disputa, eu só quero colocar o que eu acho que é a relação entre o keynesianismo e a situação econômica do Brasil agora. Coloque lá seu ponto de vista, todo mundo tem que contribuir de alguma forma, tá certo? Eu vou estar lançando daqui a pouquinho esse fórum lá para vocês. Basta que vocês... Ô, João Paulo, e também Oi. as questões de geografia é para ver comentário particular ou A- foto? As de geografia vão ser 2 links que vão ter lá, Arthur. Vai ter um link para as questões, Uhum. essas você vai colocar no comentário particular. E vai ter o link do fórum, aí esse tem que ser no comentário da turma. Tá certo? Ah, beleza, é isso mesmo. Uhum, obrigado. Viu? Aí se alguém não tiver entendido de fato, segue lá, revê o vídeo direitinho, mas é bem simples. Em vez de colocar comentário particular, clica no comentário da turma, no link do fórum, e já vai ali colocando as suas respostas, tá bom? Eu já vou programar aqui o fórum, já vou liberar para vocês agora, o fórum para vocês. E essa parte das questões, eu libero daqui a pouco, quando eu conseguir jogar os vídeos para o YouTube, porque eu já coloco as questões, coloco os slides e coloco os vídeos também. Tá certo? Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Pronto, tudo tranquilo, né? Então,